Que bom que você veio. Eu sou Elisa Maria. Esse é o canal Eva Messages e essa é mais uma live da nossa Jornada da Mulher Selvagem. A jornada para mulheres, homens, não binários, todo mundo que está em busca de um contato cada vez mais profundo, assertivo e bem orientado com a própria alma feminina, com a própria intuição. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. E ó, para quem confiou, hein, ganhou. Eu coloquei lá nos stories, tava com medinho de não dar para fazer a live hoje, tá um chuvão preparando aqui na minha cidade. Mas, enfim, tivemos confiança, tivemos fé, deu tudo certo, então eu tô por aqui. Vocês estão por aí também? Boa noite. Tô vendo um monte de aceno de gente querida. Lá, o Paulo tá aí. Oi, Paulo. Lissandra, boa noite. Boa noite, Mônica. Daiane também tá aqui. Hoje a gente vai falar de um tema que parecia que tinha seguidor aí que já tava rastreando, sentindo ele no ar, né? Eu fiz os stories essa semana falando um pouquinho sobre autoconfiança, uma técnica, né, uma estratégia que eu tenho para me ajudar a melhorar isso cada vez mais. E aí hoje, olha só, sai o tema para nós, né? Quem sabe, quem tá acompanhando a jornada, sabe que eu tiro nas cartas o tema das nossas lives de sexta-feira. Olá, Wagner também, fica à vontade, seja bem-vindo. E aí o tema hoje é confiança. E ó, dessa vez eu não vou falar demais aqui no início não, tá? Eu já vou de cara para nossa simbologia aqui da carta. Hoje a gente vai falar nessa live rapidinho aqui de meia hora. Eu queria trazer para vocês e também ouvir aí dos comentários, ler nos comentários o que vocês têm a dizer sobre uma visão que eu tenho acerca da ideia da confiança, sabe? O que tem aqui de positivo, o que a gente pode questionar talvez um pouco mais a respeito de como a gente lida com essa ideia aí da confiança, né? Afinal, em quem que você confia? Boa reflexão, hein? Já começa aí, pega sua água gelada, para quem ainda tem água gelada por aí, e faz uma reflexão aqui comigo, sabe? Sobre o que é confiança para você, se isso é diferente de fé, ou se não é, o que seria diferente. Nós vamos tocar nesses pontos aqui hoje. O que tem a ver autoconfiança com essa história toda? E espiritualidade, né? Porque fala-se muito aí do tema, a palavra fé, em geral, está muito relacionada com a espiritualidade. E mais, por que será que a gente precisa de confiança mesmo para lidar com o mundo, com o outro, com a nossa carreira, com a gente mesmo? Para que isso é importante e como que é? Bora lá então? Vamos partir aqui para a simbologia da nossa carta. Boa noite Marine também. Silmara, olá querida. Ó, muita gente aí, Isabel, a Guiança Mística entrou, um oferecimento aqui hoje, a Guiança Mística também. Então vamos lá, vamos falar. Eu vou começar já de cara para a simbologia da carta, explorar um pouquinho o que tem aqui nessa imagem, né? Quem quiser ver melhor, depois vai lá, tem um rios com a carta bem clara pra gente. Mas uma coisa que já me chama a atenção de cara é que temos uma mulher muito pacífica, né, de olhos fechados aqui, e gente, ela parece que tá viajando no ar, né, no céu, com um cabelo cheio de flores e borboletas, feito de flores e borboletas, mas ela tá viajando em cima de duas mãos gigantescas que estão carregando ela. E aí já vou fazendo umas perguntas. Que simbologia é essa, né? Alguém já carregou vocês? Vocês já se sentiram aí na mão de alguém? E aí vamos começar, vamos aos pouquinhos. Primeiro vamos falar de confiança aqui entre nós, né? Seres encarnados, pessoas que estão aqui vivas mesmo andando no mundo. Daqui a pouco a gente passa a falar nessa ideia de confiança em entidades, confiança em anjos, confiança em Deus, na deusa e nos deuses por aí. Tá bom? Mas vamos lá aos pouquinhos. Ei, Rita, tá boa? Boa noite, querida. Seja bem-vinda. Então, primeiro vamos pensar nisso, né? O que será que significa estar nas mãos de alguém? E como será que é possível ou não, na vida da gente hoje, quem a gente é hoje, se sentir tão pacífica nas mãos de uma outra pessoa? Vocês já se sentiram assim? E como é que é? Tem ansiedade? Tem entrega? Não tem? Quais seriam as condições para a gente se permitir uma entrega como essa? A Alessandra já falou ali nos comentários, ó. Deus está calejado de me carregar nas mãos. Que linda!
Pois é, olha só. Eu vou falar um pouquinho também daqui a pouco na ideia da confiança, né? E aí a gente já vai entrando ali no tema fé. A fé enquanto uma dádiva que a gente oferece para as pessoas que a gente escolhe, né? Porque a fé vai ter uma diferençazinha aqui da confiança, na minha visão, daqui a pouco eu explico, e que também a gente recebe, né? De divindades, entidades, espíritos aí, para quem acredita e tem uma relação com o plano astral ou com o plano angélico, aí depende, varia de acordo com a visão espiritual de cada um. Mas, boa noite, Guilherme Mística. Vamos começar então falando de confiança, né? Já tratei aqui um pouquinho dessa ideia de como pode ser incômodo, né? Como pode ser difícil alcançar um estado assim, ó, de se sentir nas mãos de alguém, deixar a vida nas mãos de outra pessoa. Vou dar um exemplo bom. Quem aí tem aflição? Conheço várias pessoas que têm aflição de andar no carro com outra pessoa dirigindo. Conheço várias pessoas que têm isso e que podem se sentir muito incapacitadas mesmo, sabe? De estar ali sem que a atenção esteja o tempo todo presente, ou a mente esteja criando um monte de cenários, né? E essa moça, tem uma coisa que ela não tá fazendo, é imaginar o pior. Ela tá aqui nas mãos de um ser enorme que a carrega. Tem um lótus aqui, e o lótus é um símbolo muito interessante, porque ele fala, ele é aquela flor que nasce das águas, inclusive das mais estagnadas, né? Então, ela diz muito daquela capacidade nossa de renascer, e ela nasce todo dia. Todo dia a lótus sai da água, mostra-se resplandecente, com as suas pétalas bem limpinhas, e depois, no final do dia, ela volta para debaixo da água às vezes elameada, enlodada, né, da água parada. Então, ela é incrível por isso já, né, essa capacidade de renovação. Vocês acham que isso tem a ver com confiança? Porque muitas vezes o que a gente ouve é meio que um contrário aí, né, na sabedoria popular. Olha, se quebrou a confiança uma vez, não dá para confiar de novo. Não é? Tem gente que fala isso por aí. Eu não concordo muito não, daqui a pouco vocês vão ver por quê. Porque tem algo aqui da capacidade da renovação, né? E talvez a confiança seja algo que a gente constrói. Então vamos lá para a ideia da construção, que talvez seja melhor do que pensar nesse cenário aí que eu já trouxe, que é meio angustiante, né? De ter que de cara se colocar nas mãos de alguém ou algo maior, cessar a mente de ficar imaginando os piores cenários, né? Eu tô confiando, mas será que a pessoa vai dar conta ou não? Tentando controlar ali de alguma forma aquilo que a gente, né, se comprometeu a confiar e deixar acontecer. Vamos tentar entender um pouco melhor como será que a gente pode lidar então com essa ideia da confiança, já que de cara, né, oferecer ela assim de mão beijada como uma dádiva pode ser uma coisa muito difícil, né, muito incômoda aqui para os nossos afetos e para a mente também. Se a gente não conseguir ter essa mente livre, cheia de borboletas e flores dessa moça aqui tão tranquila, né, inclusive desenhada nos tons de verde e cor-de-rosa que estão relacionados, para quem estuda campo de energia, ao chakra cardíaco, né, a capacidade da gente de renovar o amor e de ser capaz de se abrir para alguém ou para uma situação de forma renovada a cada dia. Então, primeira coisa que não cabe na postura da confiança é a gente estar apegado às más águas do passado, né? As mágoas, os rancores. E como vocês sabem que aqui eu não falo com gente perfeita, né? Eu não sou perfeita, nem exijo perfeição de ninguém. Vamos então tentar um jeito da gente construir esse lugar dentro da gente. A não ser que tenha alguém aí que já fala, não, Elise, eu tiro isso de letra, eu confio que é uma beleza, consigo me lançar aqui nas mãos do divino, sem tentar controlar nada, ou me lançar a confiar na palavra de alguém, ou numa situação que eu acho que vai se desenrolar de um jeito ou de outro, enfim, consigo e não tenho problema nenhum. Tem alguém aí que tá nessa? Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários. O Paulo falou assim, a fé é acreditar nas coisas não vistas. Nós vamos chegar nisso mesmo, Paulo. Pelo menos para mim, nossa ideia é casa. Eu tenho algo aqui que para mim entende a fé como algo mais imediato mesmo, e que é da ordem do divino. Não é que é imediato, é que tá para além do espaço-tempo. Mas calma, daqui a pouco a gente chega lá. Primeiro vamos ficar aqui na confiança, e na confiança, né, com pessoas, com situações, na relação aí do dia a dia.
Ó, diz a guiança mística, menina, que difícil pra mim essa capacidade de confiar. Olha, eu tamo junta, tá bom? Dependendo da bagagem que a gente tem na vida, né? Quem passou por muitas decepções, desconfianças, decepções mesmo, né? Frustrações e violências, costuma ter uma dificuldade maior em se conectar com esse símbolo aqui da flor de lótus, né? E não é um demérito de forma alguma, é só a gente perceber em que ponto da jornada a gente tá. Essa ideia, né, tão bonita que eu descrevi aqui, né, de renascer das águas a cada novo dia, ser capaz de não se envenenar com a água do lodo ali, né, daquela água parada em que a flor de lótus nasce. Isso não é para qualquer um e nem para qualquer um em qualquer momento. Mas a boa notícia é que é algo que dá para ser construído. Eu vou falar disso agora daqui a pouquinho. Agora daqui a pouquinho é ótimo, né? Agora eu vou ler os comentários e já falo. A Alessandra diz, eu tenho uma tatuagem de uma flor de lótus. Olha, um símbolo poderosíssimo, tá? Aliás, meditar, olhar para flores de lótus, aprender com a sabedoria das plantas, com a forma como elas vivem no mundo, gente, é parte da magia, tá? Da magia da natureza, xamanismo. Até falei disso lá no último episódio do podcast, depois vocês dão uma olhadinha. Bom, esses foram os comentários, então vamos lá. Vamos então partir para uma coisa mais prática, né? Elisa, pelo amor de Deus, se trem de confiar, me largar nas mãos de algo ou alguém, seja alguém humano ou alguma divindade, para mim é difícil demais. Como é que eu faço? Então, vamos para a perspectiva da construção, vamos pensar em processo, né? Para quem estuda aí esoterismo, ciências ocultas, talvez vocês reconheçam a ideia de que em planos mais sutis, em planos mais espirituais, existe um tempo e um espaço muito diferentes daquele que a gente experimenta aqui na Terra, né? Aqui na Terra, as coisas, para que elas ganhem consistência, para que elas ganhem estabilidade, é comum que elas precisem estar na régua de Saturno, eu costumo brincar. Ou seja, elas precisam passar pelo crivo do tempo. Guardem isso aí, o crivo do tempo. O que é o crivo do tempo? E aí eu vou explicar de um jeito que eu acho que a maioria de nós vai entender, porque a gente vê isso no dia a dia. As pessoas em que você confia, antes da gente pensar em autoconfiança ou em dar nossa confiança para alguém, vamos avaliar as pessoas ao nosso redor, nossos relacionamentos mesmo. As pessoas com as quais você se relaciona hoje, são pessoas que têm consistência na relação delas com você? Eu quero dizer daquelas pessoas que combinam e cumprem, que têm um acordo com você e tem uma constância, né, uma disciplina em honrar com aquilo que foi combinado. Como é que tá aí a qualidade dessas relações? Isso é uma pergunta mesmo, né? Não é pergunta retórica, não. É para pensar aí, seja você que tá vendo aqui agora online comigo, na live, né, ou depois gravado. Se quiser, deixa até aí nos comentários pra gente ver, né, como é que tá, na geral, a relação de confiança com as pessoas a partir do comportamento. Porque se eu conheço alguém e essa pessoa tem uma relação comigo em que a gente mais ou menos, porque lembrando, ninguém é perfeito, ninguém precisa ser, mas convenhamos, é mais fácil confiar em alguém que me dá mostras ao longo do tempo, mostras consistentes de que quando ela combina alguma coisa, ela cumpre. Quando ela se propõe a algo, mesmo que não seja um combinado com o outro, mas com ela mesma, com ele mesmo, ela vai lá e cumpre. Ou, ainda que não cumpra, é alguém que se importa. Como é que vocês percebem isso aí no dia a dia de vocês? Porque às vezes a pessoa não cumpre, porque não deu, né? Combinou de ir ao cinema, algum grande imprevisto aconteceu. Mas uma coisa é a pessoa ter um imprevisto e não falar nada a respeito e seguir o bonde. Para que eu vou confiar nessa pessoa? Lembrando, eu falei antes do início da live, confiança é uma dádiva. É uma dádiva que eu recebo, é uma dádiva que eu entrego. Então, é esperado aqui no plano material, os ocultistas aí de plantão vão me entender, que aqui, nesse mundo da dualidade, eu precise de confirmações no tempo, eu preciso de estabilidade, eu preciso de uma mostra do outro que me ajude a confiar. E mais, eu posso precisar. Tá? E aí eu tô falando especificamente para guiança mística, mas para todos e todas aí que podem sentir sempre que, nossa, eu tenho uma dificuldade grande de confiar, né? E vai lá e aponta os dedinhos todos para si mesmo, para si mesma, apenas.
É claro que o autoconhecimento, o autoaprimoramento é importante, a gente olhar sempre para as marcas talvez excessivas, traumatizadas, né, neuróticas, que fazem a gente não se permitir, né, nem se abrir para a possibilidade de confiar no outro. É muito importante, eu acho um mérito incrível em quem se dedica a isso, vai buscar uma psicoterapia, terapias holísticas, formas de autoconhecimento através da espiritualidade. Mas a gente também não pode esquecer que, temos aqui uma mão dupla acontecendo, né? Temos um conjunto de mãos, duas mãos zonas aqui, enormes, dispostas, abertas a guiar essa moça que tá aqui. E é por isso que ela confia, né? Quem colocou na cabeça da gente que a gente precisa oferecer a nossa confiança a quem quer que seja e que isso é um mérito? Cuidado aí todo mundo, porque podem ser marcas de uma criação cristã distorcida, porque isso não é o cristianismo de verdade, né? Porque a fé sem obras, né, ela é nula, isso tá lá nos grandes escritos e tudo mais. Então a mera ideia de que a gente precisa saber confiar, e isso é um mérito, independentemente dos sinais que a outra pessoa está me dando, né, de postura, né, acho que alguém falou aí, comportamento, a Lisandra falou. Não sei se isso é um mérito não, viu? Não sei mesmo. Mas eu tô falando aqui dessas relações que se dão no plano material, tá? De confiança. E aí eu acho que já dá pra gente ir passando pro tema. Acabei ficando mais tempo do que eu imaginava, mas tá tudo certo, na confiança, porque eu quero tratar de uma outra coisa, que é a fé, e que caminha lado a lado. Vocês não acham, não? Tô vendo os acenos aí. Oi, Tiago, seja bem-vindo. Marluce, Tatiana. O que vocês acham, então, da fé, hein? Primeiro, fez sentido isso aí que eu falei, isso tudo que eu falei a respeito de como construir confiança? Eu não preciso de cara saber confiar, me desafiar a confiar em quem eu nem conheço, em circunstâncias desconhecidas. Aliás, isso é contra o nosso feminino selvagem. Quem aí tá lendo Mulheres que Correm com os Lobos? Um livro ótimo para mulheres, homens, não binários, todo mundo que quer se conectar mais com a sua alma feminina. É muito esperta fazer isso, porque aí você vai se conectando cada vez mais com a sua bússola interna, e que nunca erra, tá, gente? Quando bem nutrida e bem alimentada, que é a bússola da intuição. Então, nutrir essa bússola interna tem tudo a ver com a gente entender que a confiança pode e em muitos momentos deve ser construída, e construída por ambas as partes. E dá para eu levar esse conceito para mim mesma também, né? Então, se eu quero desenvolver mais autoconfiança e eu não sinto, isso não é uma coisa que se dá na mágica, pelo menos não aqui no plano material, como eu disse, as coisas aqui se constroem no tempo e no espaço, né? É preciso parcimônia, paciência, mas também resiliência, a tal da disciplina, a chatinha da disciplina, mas que vai construindo um estado de maior confiança em mim mesma, né? Então vamos lá, se eu sistematicamente rompo com os compromissos que eu faço comigo, então por que eu vou ter autoconfiança? Que motivo eu tenho para confiar em mim? Né? Todas as vezes que eu combino com mim mesma, sei lá, de ter uma vida mais saudável, ou de não me relacionar mais com aquela pessoa tóxica, ou não ter mais aquela atitude tóxica, se logo em seguida eu esqueço e ajo como se nada, eu vou confiar em mim para quê? Não faz sentido. Né? E de novo, não quero gente perfeita aqui, não tô falando que tem que ser perfeita, então, Elisa, então pra eu confiar em mim, pra eu ter autoconfiança, eu vou ter que cumprir todos os compromissos que eu faço comigo e com os outros? Nem tô chegando lá ainda, hein? Isso é um objetivo lá pra frente. Eu tô falando aqui de importar-se. Vocês percebem essa sutil diferença? Porque é muito diferente eu combinar comigo mesma de, sei lá, mudar meus hábitos alimentares e simplesmente depois fingir que esqueci isso e ir lá e continuar comendo um monte de coisa que sei que não me faz bem. É só um exemplo, viu, meus queridos, minhas queridas? Adaptem aí a situação de vocês. Mas isso é muito diferente de ser uma pessoa que, caramba, fiz errado de novo, comi aquilo que eu não queria, aquilo que eu sei que não me faz bem. Deixa eu ir lá, aproveitar que eu errei, olha só. Deixa eu aproveitar aqui que eu errei e ver por que eu errei.
O que me fez comer aquilo que eu sabia que não devia, naquele compromisso que eu fiz comigo? Gente, isso é muito mais produtivo. É autoconhecimento na prática, ó, no pé no chão aqui, né? É aquela coisa da frase famosa do Jung na internet. Iluminar-se não é ficar imaginando figura de anjo, santo e escapismo espiritual, não, né? Isso é a parte lúdica e imaginativa e maravilhosa do Conexão com Planos Astrais. Agora, a prática, para a gente inclusive encontrar nossa morada eterna por lá, vai ter a ver com se burilar aqui, ó, no dia a dia, no pequenininho. Então, nada de, desistir, né? Nada de extremos, vamos combinar assim? Eu desisto de confiar em mim porque eu não faço nada do que eu combino comigo. Tá fácil. Vamos então optar pelo caminho mais difícil, mas que tem muitas benesses lá no final, que é aquele de se importar. O que vocês acham disso? Eu me importo com o fato de não ter conseguido cumprir o meu combinado comigo. Então eu vou buscar saber por quê. Foi porque eu dormi mal e aí eu fico mais ansiosa? Ou é porque eu tinha um projeto e aí esses projetos mexem com a minha autoestima e eu vou lá e encontro um auxílio na comida? E, de novo, adaptem aí aos objetivos de vocês. Quando a gente se importa com aquilo com que a gente se compromete, a gente demonstra que a gente é alguém digno de confiança. Seja pra gente mesmo, para outras pessoas. E mais, o mais importante, eu espero que esteja ficando bem claro, é a gente se colocar no caminho. No caminho, realmente, de ser um estudioso, uma estudiosa da gente mesmo. O que vocês acham? Agora eu vou passar para o último tópico, que é a fé nessa história toda, né? Falei de confiança, desde o início estou falando que a fé e a confiança são meio parecidinhas, mas diferentes. Mas o que será que é essa diferença, né? Vamos ver aqui nos comentários. Tatiana falou assim: calibrar a bússola, questionando se ela está indo para a direção certa. Ótimo, vamos calibrar essa bússola. E calibrar essa bússola tem a ver com exercício constante, né? Não, Tatiana? Não é assim, confiei em mim ontem, tá tudo certo agora, já confio. E hoje? E as escolhas que eu tô fazendo hoje? Eu me interesso, gente, pelas escolhas que eu tô fazendo, sabe? No fim das contas é essa. Eu me interesso por observar, atenção, por observar o comportamento das pessoas que eu sinto que eu preciso confiar nelas. Porque também, vou entrar aqui num tema rapidinho, tá? Um tema que pode ser gatilho para algumas pessoas, então fique à vontade para sair daqui se você achar que é um tema muito sensível para você. Eu vou aguentar, tá? Mas é porque tem algo na gente, às vezes, se colocando naquele lugar da vítima, que é ingênua, escolhe ser ingênua e confia no outro, só para depois o outro, e isso é uma atitude meio preguiçosa, tá bom? Eu não tô dizendo que não pode ser baseada em dores e traumas, ok? Mas essa atitude de eu simplesmente vou esquecer que eu sou responsável pelas relações que eu estabeleço e pela saúde delas, observando o tempo todo se as pessoas estão cumprindo seus acordos comigo e se eu tô cumprindo meus acordos com ela. Se isso tudo dá trabalho, vocês estão percebendo, né? Se eu simplesmente ocupo um lugar assim de, não, eu vou confiar, Deus mandou eu só entregar, ou a Deus, ou a, né, paganismos e cristianismos estão todos no mesmo buraco quando a gente esquece da ideia de que a gente é responsável por a gente mesmo. E aí, o que a gente pode fazer numa situação como essa? Culpa o outro me traiu, o outro não cumpriu com o acordo, o outro é muito mal, né? Eu sou muito boa, muito bom, porque eu simplesmente me abandonei e confiei, né? Mas e aí? Essa confiança é saudável? Será que ela não pode te jogar num lugar de ingenuidade e que cava um espaço de vítima de cenários muito complicados? Vou ficar por aqui, tá? Porque esse é um tema sensível demais e eu quero finalizar dando esse caminho que eu sei que eu posso dar para ajudar a gente a construir cada dia mais essa confiança, compreendendo que ela é processo e ela pede a nossa agência, a nossa ação, beleza? A nossa presença na vida da gente e nas relações que a gente está estabelecendo. Diz a guiança mística: se eu me importo, eu me ajusto conforme consigo. Né? Se eu me importo, eu tô envolvida, eu busco encontrar um meio, né, responsável de lidar com aquela relação. Pronto, encontrei alguém que eu posso confiar, alguém que tá envolvido, alguém que tá dedicado, interessado em se ajustar. Tatiana também disse: a autocompaixão nesse processo é fundamental. Fundamental. Nossa, somos humanos imperfeitos.
Vocês podem ficar tranquilos e tranquilas, não vou ser eu que vou falar que é por causa de coisas assim que vocês não estão ganhando dinheiro, tá? Apesar de que eu sei que a teologia da prosperidade tá aí, ó, ganhando rios de dinheiro às custas das inseguranças das pessoas, né? Não acho, tem gente que vai fazer essa relação direta, né? Falar aqui irresponsavelmente, na minha opinião, na internet, que é por causa de comportamentos assim que você não tá ganhando dinheiro, tá? Então, pelo amor de Deus, gente, eu não compactuo com isso, não tô falando disso, eu tô falando de qualidade de vida com as nossas emoções. Se você vai ganhar dinheiro ou não vai, prosperidade, tem a ver com isso ou não, olha, não tô entrando nesse assunto, tá bom? E vamos lá então pro último tema, e aí eu já vou deixar vocês aí com um monte de coisinha pra vocês pensarem, depois deixem aí nos comentários, gente, adoro ler, leio tudo, boto coraçãozinho porque eu leio cada um, tá? Vamos falar um pouco de fé? Né? Porque eu falei aqui de confiança e eu sei que eu posso ter tocado em questões sensíveis, por exemplo, nossa, Elisa, mas lá no meu templo, lá no meu grupo espiritual, na minha igreja, as pessoas falam que eu preciso confiar em Deus sem ficar esperando algo, comprovações, né? Que o mérito mesmo, a fé é algo que é uma dádiva, que eu não preciso esperar nada em troca, eu só confio, me entrego e deixo Deus, enfim, o todo me levar. E aí, eu queria lembrar algo lindo e que tem a ver com a minha experiência também espiritual, tá? É lindo pra mim, né? Não sei se vocês vão achar lindo. Mas a experiência de fé, eu já tive uma experiência muito bonita, né? Nessas experiências com enteógenos, com plantas de expansão da consciência, em que é muito mais fácil a gente ter essa conexão sutil com os planos, né? E atenção, porque com todos os planos astrais, inclusive os mais densos. Então, né, não preciso nem falar, gente, medicinas de poder, cuidem-se, né? Escolham com a lógica da confiança em que lugares vocês vão tomar essas bebidas, esses chás ou fazer uso dessas ervas de poder, beleza? Ó, lembra sempre dessa coisa de, né, confiança é para quem sabe dar, para quem sabe se oferecer numa relação com responsabilidade. Mas e nos deuses? E na relação com os anjos, com as entidades da Umbanda, né, das macumbas da vida, os deuses e deusas da bruxaria? A princípio, eu diria que a coisa mais responsável a fazer e cuidadosa é você garantir que você também está atenta às respostas da sua devoção a essa divindade na sua vida. Ou seja, eu vejo a fé como uma dádiva. Essa experiência que eu tive me mostrou que havia algo sendo oferecido para mim do outro lado, sabe? E uma oferta que eu sentia como uma força de amor. E eu não tenho muitas palavras para descrever o amor não, tá? Quem sentiu, quem sente, sabe exatamente do que eu tô falando. Aquele amor puro, aquele amor que te coloca nessa postura de forma que é inescapável, é impossível sentir-se de outra forma. Pessoal, a experiência da fé, convenhamos, é uma experiência da ordem do divino, sabe? E quando ela te toca, você não tem dúvidas. De novo, quando a experiência da fé, a experiência do divino te toca, você não tem dúvidas. Quem teve aí experiências de se permitir ou de receber por dádiva, né? Tem gente aí que recebeu a visita de anjos, a visita de divindades, de entidades de luz, sem nem ter pedido, né? Aposto que, e se você é uma dessas pessoas e quiser se sentir confortável, deixa o seu depoimento aí. A experiência da confiança e a experiência da fé, para mim, elas se dividem muito em termos de como elas se dão, em que plano da existência elas se dão. E isso não é plano, existência sutil, eu tenho que viajar astralmente, então, para ter encontros divinos. Não, tem a ver com a vibração do seu campo de energia. Eu precisaria de muito tempo aqui para explicar para vocês, para quem não sabe, né? Para quem sabe vai entender exatamente do que eu tô falando. A ideia de que semelhante atrai semelhante. Vibração de fé é muito diferente de qualquer outra vibração que impeça a fé, que impeça o amor, que seja muito diferente disso, sabe? Então, ter fé tem a ver com uma confiança que se estabelece de imediato, ou seja, ela não precisa dessa comprovação, né, na persistência, na resiliência de comportamentos confiáveis, mas não é ideal que a gente espere que essas experiências aconteçam aqui, no plano humano, simplesmente numa experiência de vibração cotidiana. A experiência da fé e essa confiança, em geral, a gente alcança quando? Em momentos rituais do dia.
Então, em momentos como de oração ou de meditação com mantras, e aí vai da experiência de cada um e cada uma aí de vocês, né? No momento da entrega de oferenda a um orixá, a fé, ela é uma pérola, e exigir da gente o encontro com a fé, a torto e a direito, e você é uma pessoa sem fé, lidar com isso como se isso pudesse ser um xingamento para alguém ou uma forma de diminuir alguém, é o oposto, sabe? Se alguém tá fazendo isso com você, ou se você se sente pressionado, pressionada a ter fé, é porque ali não tem amor. Ali tá rolando medo. Eu queria tanto ficar mais tempo aqui para mostrar para vocês o tal do espectro do medo, sabe? E onde vibra medo, onde vibra uma cobrança, falta de fé, menina má, menino mal, não existe o amor, que é condição básica, na minha humilde opinião, para que a real experiência sublime, astral de fé aconteça. É o jeito mais simples que eu consigo explicar, até porque não é explicável, né? É sentido. Então eu queria muito convidar vocês para uma experiência, hoje mesmo, quem quiser e puder aí depois da live, para uma experiência de fé, tá bom? Talvez você encontre a sua fé no silêncio. Talvez seja fazendo uma oração cristã, talvez seja tirando cartas, por que não? Talvez seja só no silêncio. Minha avó a vida inteira, ela encontrou a fé dela tomando café da tarde, sabe? Bem no silêncio. No caso dela era olhando o cemitério. Não julguem, cada um encontra a sua fé de um jeito. Mas é um estado de sublime amor para com quem você é e abertura para o divino. É uma dádiva que você oferece, você alcança esse lugar interior, e aí você pode ter certeza que divindades de muita luz vão se conectar a você nesse momento e vão te encontrar nesse estado, vão te fazer companhia. E aí, vai ser fácil assim, tá bom? Vai ser fácil assim, eu tenho certeza. Agora, não confunde isso, para fechar, não confunde isso com confiança não, tá bom? Com confiança em seres humanos, sacerdotes, padres, pastores, sacerdotisas. Isso é outra coisa. Aqui no nosso mundo humano, a gente lida com as leis da Terra. E nas leis da Terra, as construções são feitas ao longo do tempo e através do espaço. Então, antes de começar a se cobrar, sabe? A confiar nos outros, porque eu sou a pessoa que não consegue confiar. Primeiro dá uma olhada se você não está ao redor. Ao seu redor você não está cercado ou cercada de pessoas tão inconsistentes que elas mesmas acabam tornando impossível a possibilidade da troca. E confiança se dá na troca, não é só dentro de um lado só da história. Tá bom? Acho que vocês gostaram, né? Eu vi acenos, eu vi coraçõezinhos, então acho que fui bem. Guiança Mística. Gente, que live maravilhosa. Que bom, pronto. Eu queria agradar a Guiança Mística e todos e todas vocês também, mas é porque eu achei incrível o fato da pergunta dela lá nos comentários de um vídeo chegar ao ponto em que a gente chegou hoje numa live inteira sobre esse tema. Tatiana, que lindo, Elisa, é sublime. Gente, experiência de fé é sublime. Quando você tem, você sabe, você teve ali, às vezes é no cantinho do seu coração, dentro da igreja, rezando um terço, às vezes é numa experiência xamânica, lá na Amazônia, mas a fé é a mesma. Então é isso, vou finalizando aqui, tudo isso se alcança sem querer nada em troca. Nem entrei nesse assunto, né? Os vendilhões do templo e tudo mais. Ai, gente, não tem dinheiro que pague, vou dizer só isso. Um beijão para todos e todas vocês. Que seja um fim de semana. Vai ser quente, se vocês estão aí no mesmo Brasil que eu tô. Bebe água, pelo amor de Deus, da deusa. Cuidem de vocês, tá? Vai ajudar demais a conta a se sentirem cada vez mais confiantes na vida. Eu acredito. E não só acredito, eu sei. Eu vivencio, beleza? Beijo, Jaqueline. Excelente, Elisa. Amo suas lives. Que bom, querida, que bom. Fique à vontade, venha sempre. Tchau, até mais.